A volta de Cristo é uma das promessas mais importantes da Bíblia, e ela está cada vez mais próxima. Jesus nos deixou sinais claros sobre os eventos que antecederiam seu retorno. Esses sinais, descritos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, servem como um alerta para que estejamos preparados e vigilantes. Em Mateus 24:44, Jesus declara: "Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis." Este versículo enfatiza que a volta de Cristo será inesperada, mas não sem aviso. Ele nos deixou pistas para que possamos reconhecer o tempo e nos preparar espiritualmente. Um dos sinais mais evidentes é o aumento da maldade e da corrupção no mundo. Vivemos em um tempo onde valores são distorcidos, a violência cresce e muitos se afastam de Deus. Esse cenário já foi previsto em 2 Timóteo 3:1-5, onde Paulo descreve os tempos difíceis dos últimos dias. Além disso, a proliferação do Evangelho é outro sinal significativo. Em Mateus 24:14, Jesus disse: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Hoje, vemos a palavra de Deus alcançando os lugares mais remotos, um indicativo de que a promessa de seu retorno está se cumprindo. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos preparados? A volta de Cristo não é apenas um evento futuro, é um chamado à vigilância, ao arrependimento e à santificação agora. Um dos sinais mais marcantes que precedem a volta de Cristo é o aumento do engano espiritual. Jesus nos alertou sobre falsos cristos, falsos profetas e doutrinas que desviariam as pessoas da verdade. Esse engano será tão poderoso que enganará até mesmo os escolhidos, se possível. Em Mateus 24:24, Jesus disse: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos." Este aviso nos chama a estar atentos, pois o engano espiritual será uma das maiores armas do inimigo nos últimos dias. Hoje vemos isso se manifestar em diversas formas. Doutrinas distorcidas, líderes que buscam glória própria em vez de exaltar a Cristo, e filosofias que rejeitam os valores bíblicos. Muitas pessoas estão sendo atraídas por mensagens que prometem conforto, mas ignoram a necessidade de arrependimento e transformação espiritual. Além disso, a idolatria moderna, como a obsessão por bens materiais, poder e status, também faz parte desse engano. Em 1 João 2:18, somos advertidos: "Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso conhecemos que é a última hora." Isso nos mostra que o espírito do anticristo já opera, preparando o cenário para os eventos finais. Por isso, precisamos buscar discernimento espiritual por meio da palavra de Deus e da oração. É essencial estar firmados na verdade bíblica para não sermos seduzidos pelo engano e permanecermos vigilantes enquanto aguardamos o retorno de Cristo. Outro sinal evidente da volta de Cristo é o aumento de conflitos entre as nações. Guerras, tensões políticas e rumores de guerras são descritos na Bíblia como indicadores de que o fim está se aproximando. Embora os conflitos tenham sempre existido, Jesus nos alerta sobre sua intensificação nos últimos dias. Em Mateus 24:6-7, Jesus disse: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino." Essa profecia aponta para um mundo cada vez mais instável e dividido. Hoje, vemos guerras em várias partes do mundo, crises internacionais e ameaças de conflito global. A busca por poder, interesses econômicos e diferenças culturais tem alimentado confrontos cada vez mais intensos. Além disso,
O avanço tecnológico tornou os armamentos mais destrutivos, o que aumenta o medo e a insegurança entre as nações. Esses acontecimentos não apenas cumprem as palavras de Jesus, mas também nos lembram de nossa fragilidade humana. Em meio ao caos, devemos confiar na soberania de Deus. Ele nos chama a orar pela paz e a nos preparar espiritualmente para a sua vinda. Em João 16:33, Jesus nos conforta. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Embora os conflitos sejam um sinal do fim, eles também nos convidam a buscar a paz que somente Cristo pode oferecer. Outro sinal mencionado por Jesus, que precede sua volta, é o aumento de desastres naturais e crises globais, como fomes, pestes e terremotos. Esses eventos são descritos na Bíblia como o início das dores de parto, indicando que o fim está próximo. Em Mateus 24:7 e 8, lemos: E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus nos alerta que esses fenômenos, embora não sejam o fim em si, são indicadores de que a história caminha para o clímax da redenção. Hoje vemos esses sinais de maneira evidente. Desastres naturais estão se tornando mais frequentes e intensos, com terremotos devastando cidades inteiras e mudanças climáticas causando impactos globais. Além disso, pandemias como a Covid-19 têm mostrado a vulnerabilidade da humanidade e a fragilidade dos sistemas de saúde em todo o mundo. As crises de fome também são um lembrete doloroso de que muitos sofrem, mesmo em um mundo com abundância de recursos. Essas dificuldades não apenas apontam para as profecias de Jesus, mas também nos chamam a demonstrar compaixão e solidariedade, ajudando aqueles que estão em necessidade. Em Romanos 8:22, Paulo escreve: Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isso reflete a realidade de um mundo caído que anseia pela restauração final com a volta de Cristo. Esses sinais nos convidam a nos voltar para Deus com urgência, reconhecendo que somente em Cristo encontramos segurança e esperança em meio ao caos. Um dos sinais mais preocupantes da proximidade da volta de Cristo é a apostasia, ou seja, o abandono da fé. A Bíblia nos alerta que nos últimos dias muitos se afastarão da verdade e seguirão ensinamentos enganosos, negando os princípios que fundamentam a vida cristã. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo adverte: Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Isso significa que o abandono da fé será uma característica marcante dos tempos finais, preparando o cenário para a revelação do anticristo. Hoje vemos isso de forma alarmante. Muitas pessoas que antes professavam a fé cristã estão se afastando da igreja, rejeitando as Escrituras e adotando filosofias que contradizem a palavra de Deus. A relativização da moralidade, a busca por prazeres imediatos e o crescimento do secularismo contribuem para esse cenário. Além disso, muitos líderes religiosos têm distorcido a mensagem do Evangelho, buscando agradar ao mundo em vez de proclamar a verdade de Deus. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo também nos alerta: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esse sinal nos chama à vigilância. Precisamos nos apegar à verdade bíblica e manter nossa fé firme, resistindo aos ventos de doutrina que tentam nos desviar. Devemos permanecer em oração e comunhão com Deus, para que possamos discernir o que é verdadeiro e viver de acordo com a sua vontade. A perseguição aos cristãos é um dos sinais mais evidentes de que a volta de Cristo está próxima.
Jesus nos alertou que nos últimos dias seus seguidores enfrentariam oposição e rejeição por causa de sua mensagem. Embora a perseguição sempre tenha existido, a intensidade e a abrangência desses ataques aumentariam com o passar do tempo. Em Mateus 24:9, Jesus disse: "Então sereis entregues à tribulação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome." Esse versículo deixa claro que o compromisso com Cristo trará desafios e oposição, especialmente em um mundo que rejeita os valores do Evangelho. Hoje vemos cristãos sendo perseguidos em várias partes do mundo. Em muitos países, a prática da fé cristã é proibida e aqueles que se declaram seguidores de Jesus enfrentam prisões, torturas e até a morte. Mesmo em nações onde há liberdade religiosa, há um crescente desprezo por princípios bíblicos e cristãos enfrentam discriminação e censura por defenderem sua fé. Essa perseguição, embora dolorosa, é também um testemunho do cumprimento das palavras de Jesus. Em 2 Timóteo 3:12, Paulo afirma: "E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições." Esses desafios nos lembram da importância de permanecer firmes em nossa fé, sabendo que a perseguição é temporária e que a recompensa eterna nos aguarda. Precisamos orar pelos cristãos perseguidos e fortalecer nossa confiança em Cristo, que prometeu estar conosco até o fim. Nos últimos dias, outro sinal evidente será o esfriamento do amor. A Bíblia nos alerta que, à medida que a iniquidade aumentar, o amor de muitas pessoas, tanto por Deus quanto pelos outros, diminuirá. Esse fenômeno é um reflexo da crescente dureza de coração e da rejeição aos valores bíblicos. Em Mateus 24:12, Jesus afirmou: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Isso significa que o pecado se tornará tão comum que as pessoas perderão a sensibilidade espiritual e a capacidade de amar como Deus nos ensina. Hoje, esse sinal é visível em diversas áreas. A frieza nas relações humanas, o egoísmo, a falta de compaixão e o abandono de práticas espirituais são indicadores claros de um mundo que se distancia de Deus. Muitas igrejas também enfrentam desafios, com membros se tornando indiferentes à comunhão e à missão de proclamar o Evangelho. Além disso, o aumento da violência, da desigualdade e das divisões entre as pessoas demonstra como a iniquidade tem impactado negativamente o amor na sociedade. Em Apocalipse 2:4, Jesus repreende a igreja de Éfeso por ter abandonado o primeiro amor. "Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor." Essa advertência nos chama a refletir sobre nosso próprio relacionamento com Deus e com os outros. Esse esfriamento do amor é um convite à ação. Como cristãos, somos chamados a amar com o mesmo amor sacrificial de Cristo, demonstrando compaixão e vivendo como luz em um mundo em trevas. Somente por meio do Espírito Santo podemos resistir a essa tendência e manter nosso coração aquecido pelo amor divino. Um dos sinais mais importantes que antecedem a volta de Cristo é a pregação do Evangelho a todas as nações. Jesus nos deixou claro que, antes do fim, sua mensagem de salvação alcançaria todos os cantos da terra. Esse sinal é uma demonstração do amor de Deus, que deseja que todos tenham a oportunidade de ouvir sobre a redenção em Cristo. Em Mateus 24:14, Jesus declarou: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Essa promessa mostra que a expansão da mensagem do evangelho é uma condição necessária para o retorno de Cristo. Nos dias de hoje, vemos essa profecia se cumprindo de forma extraordinária. Por meio de avanços tecnológicos, como a internet, transmissões ao vivo e aplicativos de Bíblia, o Evangelho está alcançando lugares que antes eram inacessíveis. Missionários continuam a levar a mensagem de Cristo a tribos e comunidades isoladas, traduzindo as Escrituras para idiomas locais.
Além disso, a palavra de Deus está sendo disseminada através de diversos meios, como redes sociais, programas de rádio e televisão, e até por meio de testemunhos pessoais. Em Marcos 16:15, Jesus nos deu a grande missão: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse mandamento está sendo cumprido em um ritmo sem precedentes. Esse sinal nos chama a participar ativamente da proclamação do Evangelho. Devemos orar, contribuir e, sempre que possível, compartilhar a mensagem de Cristo com aqueles ao nosso redor. A pregação do Evangelho é um sinal de que Deus está trabalhando para completar sua obra antes do grande dia da volta de Cristo. Outro sinal marcante da proximidade da volta de Cristo é o aumento da ciência e do conhecimento. A Bíblia profetizou que nos últimos dias haveria um avanço sem precedentes no entendimento humano, mas isso também seria acompanhado por uma busca desenfreada pelo saber, muitas vezes sem reconhecer a soberania de Deus. Em Daniel 12:4 lemos: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Este versículo nos aponta para um tempo em que a busca por informações e descobertas científicas será intensa. Hoje, vivemos em uma era onde o conhecimento está mais acessível do que nunca. Tecnologias avançadas, inteligência artificial e a globalização têm facilitado a disseminação de informações em uma velocidade impressionante. No entanto, esse aumento no conhecimento nem sempre é acompanhado de sabedoria espiritual. O crescimento da ciência e da tecnologia, embora impressionante, também tem levantado desafios éticos e morais. Em Romanos 1:22, Paulo adverte: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso nos mostra que quando o conhecimento humano é separado de Deus, ele pode se tornar um instrumento de orgulho e destruição. Esse sinal nos chama a refletir sobre como usamos o conhecimento. Precisamos buscar não apenas o entendimento intelectual, mas também a sabedoria divina. Em Provérbios 1:7 está escrito: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Esse temor reverente é o que nos ajuda a usar o saber de maneira que glorifique a Deus e beneficie a humanidade. A multiplicação do conhecimento é mais um lembrete de que o fim está se aproximando e de que devemos permanecer vigilantes, reconhecendo que a verdadeira sabedoria vem do Senhor. Um dos sinais mais significativos que marcam a proximidade da volta de Cristo é o aparecimento do Anticristo. A Bíblia descreve esse personagem como o líder final da rebelião contra Deus, que enganará muitas pessoas e buscará exaltar-se acima de tudo o que é divino. Em 2 Tessalonicenses 2:3-4, lemos: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse versículo destaca a arrogância e a astúcia do Anticristo, que buscará desviar o foco da humanidade de Deus para si mesmo. Embora o Anticristo ainda não tenha se revelado, o espírito do Anticristo já opera no mundo. Em 1 João 2:18, o apóstolo escreve: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, conhecemos que é a última hora. Isso indica que as forças do mal estão preparando o cenário para sua manifestação final. O Anticristo usará enganos, milagres falsos e promessas de paz para atrair seguidores. No entanto, sua verdadeira intenção será liderar uma rebelião global contra Deus. Daniel 7:25 descreve suas ações. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo.
e tempos, e metade de um tempo. Para não sermos enganados, precisamos permanecer firmes na palavra de Deus e buscar discernimento espiritual. Jesus nos adverte em Mateus 24, 23, 24. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esse sinal nos chama a estar alertas e a fortalecer nossa fé, sabendo que, apesar das dificuldades que virão, Cristo triunfará no final, estabelecendo seu reino eterno. Os sinais da volta de Cristo são um chamado claro para a vigilância, o arrependimento e a preparação espiritual. Eles nos lembram de que o tempo está se esgotando e que precisamos buscar uma relação mais profunda com Deus. Este é o momento de nos afastarmos do pecado, renovarmos nossa fé e vivermos com o propósito de glorificar o Senhor. Em Apocalipse 22:12, Jesus declara: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Essa promessa é uma mensagem de esperança para aqueles que permanecem fiéis e uma advertência para aqueles que ainda não se voltaram a Ele. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Os sinais estão claros e a volta de Cristo está próxima. Jesus morreu por você, perdoou os seus pecados e deseja te dar a vida eterna. Tudo o que Ele pede é que você abra seu coração e o aceite como seu único e suficiente Salvador. Não deixe para depois, pois o amanhã pode não chegar. Agora, convido você a fazer esta oração comigo. Se você sente o chamado de Deus, repita essas palavras com sinceridade no coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que Tu morreste na cruz por mim e ressuscitaste para me dar a vida eterna. Hoje, eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entrego minha vida em Tuas mãos e peço que transformes o meu coração. Perdoa os meus pecados e guia-me no caminho da verdade. A partir de hoje, eu sou Teu e quero viver para Ti. Em Teu nome, eu oro. Amém. Se você fez essa oração, saiba que agora você faz parte da família de Deus. Busque uma igreja próxima, leia a Bíblia diariamente e ore. Jesus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Que Deus te abençoe abundantemente. Obrigado por assistir até o final. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo no canal Caminho da Fé, para que mais pessoas conheçam a urgência da volta de Cristo. Que Deus abençoe grandemente sua vida e até o próximo vídeo.